Olá, boa noite. As opiniões de Sérgio Cipriano. Mais uma vez connosco, vamos ter as opiniões esta semana do ex-vereador na Câmara de Torres Vedras, Sérgio Cipriano. E vamos começar por, primeiro e antes do mais, por dar os bons dias, desejar bom dia e agradecer o facto de estar connosco. Obrigado da nossa parte também. Depois, Sérgio, neste momento, se calhar, ou porventura, o que é que mais vos preocupa? Eu sei que ontem tivemos um tema importantíssimo a nível nacional, mas a nível regional, eu sei que, sobretudo, a educação é uma das vossas grandes preocupações. E não propriamente a educação no sentido lato, a educação no sentido de se aprender mais ou de se aprender menos, mas mais nas condições dadas à educação, nas escolas, na descentralização e por aí fora. Então, antes das férias, não é? Agora vai tudo está férias. Está quase. Antes das férias, falando de descentralização e descentralização, sobretudo para as câmaras e para as freguesias, qual é a tua opinião? Ora, bem, uma boa noite a todos e é um prazer, como já disse novamente, aqui estar e a continuar a ser um prazer e é sempre bom que, neste caso, o PCP e o CDU possam ter alguma voz a dizer e eu ser o representante dessa força é para mim um prazer e ainda bem que o Carlos Rosa e a revista Festa têm essa oportunidade. Portanto, em termos da questão que foi colocada, isto nada é só local, nada é só nacional ou internacional, as coisas estão sempre todas interligadas e pronto, e esta questão da descentralização surge até de uma orientação do Governo, ou de uma lei, melhor dizendo, do Governo, que transfere para as autarquias locais, câmaras e assembleias de freguesia, algumas competências e supostamente deveria transferir meios humanos e financeiros. Mas a descentralização, teoricamente, não é uma coisa boa. É que hoje toda a gente a dizer que quer descentralização. Todas as forças políticas, todas as forças de opinião querem descentralização. É bom ou é mau? É bom. É bom, porque teoricamente o serviço fica cada vez mais próximo das pessoas e isso é uma coisa que para nós consideramos que é importante e nós como partido e nós como pessoas também é muito mais fácil tratar uma coisa aqui, ou à freguesia, ou à Câmara, que seja, do que ir a Lisboa, ou que ir a Coimbra, ou que ir a Trás-os-Montes, porque é mais próximo e nós conhecemos as pessoas e as pessoas conhecem o problema que nós colocamos e isso, tudo o que é descentralizado, tudo o que é mais próximo é claramente vantajoso. Nisto da descentralização, nós consideramos que é uma coisa que nós PCP, já fizemos há anos, até fomos dos primeiros conselhos, ainda não havia a necessidade da lei a fazermos isso, fizemos isso em Oures, não é há 40 anos, mas é quase há 40 anos, e continuamos a fazer em muitas câmaras, e aqui também se faz, e ainda bem que se faz. Aí a questão que nós nos batemos, e enquanto eu era vereador na Câmara, foi também supostamente descentralizado do Poder Central para a autarquia, Câmara neste caso, determinadas competências, e agora a Câmara fez o mesmo às juntas, mas que não se sabe o que é que isso acompanha em termos de meios humanos e financeiros e o estudo se de facto é vantajoso ou não descentralizar determinadas coisas, porque nós sabemos que uma Câmara tem algumas capacidades técnicas e financeiras, humanas, tem um capital humano muito superior a uma junta de freguesia, e nós temos a noção que... Mas aí o Estado também tem capital humano e financeiro, claro, muito superior às câmaras, claro. Não é por aí, só se por aí não, a gente nunca descentralizava coisa nenhuma. A questão mesmo é que é isso, é que nós, a fazer uma coisa dessas, temos que saber com o que é que nos regemos, não é só dizer que passa para ali e depois logo se vê. E eu sou habitante daqui da freguesia da cidade, que por acaso, numa ótica anti-descentralização, houve a fusão de freguesias, não houve fusão de duas, que supostamente são da cidade, mais as aldeias à volta, e depois mais Matacães, que é uma coisa ainda mais absurda, mas pronto, fez a fusão contrária a este princípio da descentralização, porque descentralizar é, neste caso,
consideramos nós que é estar mais próximo das pessoas. Aqui foi o contrário, concentrou-se. Por exemplo, na cidade, só para mudar, na cidade nós temos um executivo em que, eu por acaso, o Francisco é uma pessoa que eu gosto e que me deu especialmente bem, e calculo que ele deve ter um problema gigante por ser a única pessoa do executivo a comandar, salvo seja, 22 mil eleitores, porque ao fim e ao cabo são muito mais do que 22 mil pessoas. E isso não é exatamente compatível com os padrões que as pessoas exigem de serviços. E isso vai dificultar. Ou seja, nós procuramos descentralizar, mas depois não há meios, porque até nem sequer em termos de decisão tem pessoas a tempo inteiro ou que possam acompanhar. Ele com certeza descentraliza alguma coisa em alguém. Há de haver gente no executivo da freguesia que tem também algum tipo de polos, mas uma coisa é a pessoa ter polos e ter disponibilidade para, outra coisa é dentro dos tempos livres, que é como, por exemplo, eu faço em termos de associações e por aí fora, mas isso não corresponde aos padrões que as pessoas exigem. E tudo isto é complexo e tem que ser de facto bem estudado para que depois não se dê uma competência que ou não se faça ou então seja só uma fachada. E fazer coisas de fachada é algo que ainda é pior do que não fazer. Não, Sérgio, agora uma coisa que eu perdão se eu estiver errado, uma das bandeiras que foram hasteadas, que foram lançadas para o ar, foi o reverter a maior parte, ou a totalidade, dessa tal lei que englobava estas freguesias desta forma. Sei lá, aqui em Torres Vedras estamos a pensar uma série de cunhados, agora acho que é onda mais pacífico, mas por exemplo, acabaste de falar em São Pedro, Santa Maria, Mata-Cães, 20 e não sei quantos mil eleitores, é maior do que a maior parte dos concelhos aqui à volta. Havia essa reversão. Mas vocês também tiveram força nisso, em haver reversão ou não haver reversão. Até o momento nunca mais se falou em reversão. Nunca mais se falou em voltarem as freguesias ou à forma original, ou uma forma mais equilibrada e mais próxima daquilo que estaria anteriormente. Pois é, essa lei quando foi feita, não foi feita com base em estudo nenhum, foi feita com base no calhar, no achismo, e neste caso juntou-se aqui a da cidade, a de Mata-Cães, por meia dúzia de casas que ficam nos cucos. Nem sequer é, para a maioria das pessoas aqui do concelho, ou da cidade, nem sequer é Torres em si. Mas pronto, é uma coisa que alguém, para Lisboa ou outro lado qualquer, achou que aquilo também fazia parte e fez parte. E pronto, o nosso entendimento sempre foi que onde as pessoas achem que deve voltar atrás, deve-se voltar atrás. Onde as pessoas achem que isto ficou melhor assim, ficou melhor assim. Agora, isso tem que ser feito com consulta das pessoas, com o estudo a ver se de facto é vantajoso, porque o argumento da poupança de dinheiro que isso trazia, porque isto foi no tempo lá dos grandes esportes, etc., da poupança, isso foi um mito que nunca, nem sequer chegou a ser alguma coisa, porque isso foi algo desmentido, porque aquilo representa 0,0000. Mas era provar que os conselhos também atrás, só que os conselhos não se escuta tanto. Aí depois já era um bocadinho mais complicado, né? Porque as freguesias, aquilo tem lá meia dúzia de pessoas e tal, e tinham eles a ideia que era meia dúzia de velhos, ninguém se chateava com alguma coisa, que estavam ali na sua casinha e resolviam as coisas. Uma Câmara a Torres tem 800 e tal funcionários, mesmo a do Sobral não há até 800 e tal, mas tem muitos, com, não sei bem quantos eleitores é que tem, mas tem menos de 10 mil, ou seja, é menos metade daqui da freguesia da cidade, e tem, se calhar, umas 3 ou 4 vezes mais funcionários. Só isso vê a diferença. E pronto, e depois tem vereadores a tempo inteiro, tem assessores a tempo inteiro, coisa que a freguesia da cidade, com muito mais gente, por ser uma freguesia e não ser um concelho, não consegue. Nem tem dinheiro para os assessores, nem tem dinheiro para essas coisas, não é? E tomar eles ter para os gastos correntes, porque aquilo, pronto, e agora e ainda bem, que houve esta inclusão dos funcionários nas câmaras e nas entidades públicas, que eram precários, passaram a ter um vínculo definitivo. E isso, como é óbvio, tem outro tipo de encargos, mas de qualquer das maneiras, o que faz mal é eles terem isso e depois não ter vindo o apoio financeiro que supostamente é necessário para mais essas despesas. Mas pronto, acho que de uma forma geral o que ressalta disto é que uma coisa que em princípio é boa, quando é mal feita, surge anticorpos, e de facto o que aconteceu aqui em resumo aqui no Conselho é que a Câmara tentou transferir para as juntas.
disse o que é que vinha acompanhado em termos financeiros e em termos humanos, e depois as juntas retraíram-se, pelo menos para já, porque tem medo, eles sabem as coisas. Então, mas não há essa descentralização neste momento, não há essa descentralização de competência, e isso é a lei também, não é? Isso é a lei, mas a lei também diz que é aceito se for, se quiser. Portanto, mas de imediato. De imediato, isso é 2 ou 3 anos vou ter que aceitar mesmo, não é? Se a lei não for revertida, porque isto, entretanto, vai haver eleições, não sabe qual é que é o resultado delas, e uma coisa que é agora verdade, depois daqui a uns tempos pode não ser exatamente. É assim como no futebol. É um bocado. Isso é o Pimenta Machado, que ontem era verdade, amanhã pode ser mentira. Mas, e de facto, e para mim, pessoalmente, tudo o que for melhorar, tudo o que altera uma lei para melhorar, acho bem. Altera uma lei para piorar, acho mal. Mas pronto, mas isso, ou seja, o princípio da descentralização para nós é bom e se calhar é pena não descentralizar outras coisas, só tem que ser acompanhado com os meios. Então, e por exemplo, a partir do que é que se conta. Falando e estávamos em off a falar das escolas e da educação. Falando das escolas, pelo que eu entendi, as escolas vão passar para as câmaras, para os municípios, eventualmente as das freguesias para as freguesias, não sei, mas para os municípios vão seguramente. Os funcionários passam a ser funcionários do município, mas... Os não docentes, os docentes continuam a ser do Estado. Do Estado, do Ministério da Educação. Mas os não docentes passam então para o município, mas são pagos pelo Estado Central. Qual é o grande problema aí, assim, então, com as escolas e com a educação? A começar é que quando veio a descentralização nem sabia se era assim, se era pago para um, se era pago para o outro, não sabia nada. E foi aceito aqui em Torres e foi aceito em muitos lados. E também, pelo contrário, também não foi aceito em muitos lados. E não foi só as câmaras do PCP que não aceitaram, houve N que não aceitaram, na região do Porto quase nenhumas aceitaram, inclusive é o Porto. E outras, porquê? Porque não sabia o que é que vinha atrás. Nós acreditarmos que o que é descentralizado é bom, mas sem saber o que é acompanhado em termos de meios, é complicado. E aqui em Torres supostamente não, foi aceita a descentralização, portanto foi aceito. E na altura, e nós sabemos o parque escolar que temos, tanto a nível do primeiro ciclo, mas pronto, isso já é da Câmara, já é da sua responsabilidade, mas do segundo ciclo e do secundário, nós temos algumas obras, algumas escolas que precisam de obras a sério, e supostamente nós teríamos um bolo de 4 escolas para realizar, e atualmente o que veio de dinheiro será só para uma, que é do Machiel. E isso é pouco, porque depois, se nós recebemos a escola e recebemos essa competência, se não veio dinheiro para arranjar e para recebermos arranjada, terá que ser o município a ter que fazer as obras. Porque, e isso são milhões de euros. Claro, isto é sempre aos milhões. Então, mas, por exemplo, estou-me a recordar, que vai ser arranjada, penso que é o Machiel. A Freiria tem um contrato também que... ainda está um bocadinho duvidoso. Colocar um pouco de dinheiro no tabuleiro e ninguém pega naquilo. Mas parece que agora vai. Como alguém diz, este ano é que vai ser. Pois, vamos já ver. Mas, por exemplo, a Madeira Torres, Henriques Nogueira, Padre Vitório Melícias não está tão má quanto isso. A Central. Mas Madeira Torres, Henriques Nogueira, Conquinha... Madeira Torres é uma escola... Já com os anos. Que eu já, quando lá andei, já não era propriamente nova e já andei há 20 anos. Bem, também não exageremos. Não há 20 e poucos anos ainda era uma escola nova, não é? Sim. Mas... Ela foi construída para aqui, anos 80, princípio de fim de 70, princípio de 80. Portanto, estamos com 40 anos de escola. Basicamente nunca sofreu obras como, por exemplo, recebeu a Henriques Nogueira, recebeu obras de full, que eu acho que ainda não está completamente acabada, mas pronto, isso é lá aquele esquema lá antigamente da Parque Expo, da Parque Escolar, mas pronto, agora a Madeira Torres de facto começa a ficar complicada. Claro, nós notamos quando passamos pelos stores e por aquelas coisas, que falta ali qualquer coisa, não é? E pior é que com a idade isto vai agravando cada vez mais, isto é um bocado como as pessoas, aquilo enquanto tem 10 anos ou 15 se calhar não se nota muito, mas depois quando tem 40 ou 45 ou 50, esses 50 já começa a fazer a diferença, e de facto nós recebermos uma coisa daquela envergadura, sei a devida obra, ou pelo menos vir um dinheiro, nem que não fosse feito obra, mas que viesse o dinheiro ficasse cativo para a fazer, já era um bocado diferente do que receber, toma lá, fica com a responsabilidade e agora desenrasca. E depois ainda há outro problema, mas pronto, isso é um problema mais se calhar não tanto a nível local, mas a nível nacional, que é teres, e a nível local também, porque de
facto, se nós recuperamos uma e não recuperamos outra, aquilo depois pode haver dificuldade como é que eu ia dizer, de aproveitamento, porque tem alunos em melhores condições uns que os outros, e isso pode até criar competitividade de uns alunos passarem uns concelhos para os outros, ou de uma região para a outra. Podem? E se calhar podem, não sei, isto depois o português tem capacidade inventiva para fazer N coisas, e saúde, educação, e há determinados tipos de coisas que não, para nós não devem ser as autarquias locais a ter decisões, porque isto pode-se falar em termos de manuais e em termos de currículos. Pode haver há uma parte que tenha a ver com o local, como por exemplo nós temos coisas tipo a robótica em determinadas escolas, ou ténis, ou badminton, não seja o que for. Pode haver algum currículo que tenha alguma coisa a ver com o local, ou vinha, pode haver seja o que for, mas e é o que está em termos de espírito, passar tudo para a Câmara poder decidir isso, depois criamos um problema de futuro, que é os miúdos aqui têm um tipo de educação diferente dos outros, e a educação deve ser o máximo universal possível em termos de acesso e em termos de ensino e de preferência. Isto é uma parte em que os putos de facto vão para lá aprender, e não é só passada, mas isso é outra parte. Também temos que reconhecer, se temos um conselho de litoral, temos de ter uma educação de litoral. Se temos um conselho com vinha, temos de ter pessoas que depois, quando saiam da escola, porque eu recordo-me que há poucos anos o grande problema é que nós dizíamos: as pessoas saem da escola, não sabem fazer nada, andam lá só a passar o tempo, depois quando vêm para a vida real não estão preparadas. Isto também não pode haver o melhor de dois mundos. Tem que haver sempre equilíbrio em tudo, como é óbvio. Mas essas especificidades são boas. Sim, agora, se nós temos um currículo, imaginando, de matemática que seja adaptado basicamente a uma zona de construção, e que aqui os cálculos é tudo para a estabilidade dos edifícios, e outro seja adaptado à geologia, porque a gente quer saber os terrenos que temos para cultivar, isso não pode ser assim, não é? Porque as pessoas têm que deveriam estar, e em Portugal até nem é tão mau quanto isso, porque há países que é bem pior, que as pessoas devem ter uma cultura geral e devem, de facto, estar preparados para pensar, e não é só para passar de ano, e só para passar o teste e chega ao 12º ano, logo se vê que é tal questão das pessoas não estão preparadas, nunca trabalharam, nunca estudaram. No meu tempo de escola, que já foi há algum tempo, nós tínhamos lá um programa, que eu estava na área da construção, e tinha lá um programa de desenho em que ninguém mexia porque tinha medo de estragar. E pronto, e o programa ficou obsoleto antes de ser inaugurado porque se tinha medo de usar. E isso é uma coisa que eu acho que espero que já esteja ultrapassado esse tipo de questões. Nas escolas, e os miúdos não têm medo. Eu recordo-me que os miúdos, a primeira coisa que fazem... Mas tinham os professores, os miúdos, aquilo tenho um rapazado pequenito, ele não se importa nada que o computador rebenta, aquilo eles mexem à vontade. Tem que mexer, tem que andar, não é? Agora, os pais ou os professores, e isso tem que ser dado ferramentas, tem que ser dado formação, as pessoas têm que de facto experimentar, têm que ter laboratórios para fazer experiências, têm que fazer hipótese de visitas aos locais, visitas fora. Isso é que é importante para a pessoa ganhar a cultura. Depois, entretanto, ou especializa-se numa determinada área, ou não especializa-se, ou tem uma abrangência mais vasta, e depois já mais à frente logo sei. Agora, num curto espaço, penso que é claramente vantajoso em que haja uma formação geral, em que seja de qualidade e que seja, não é que seja igual em todo o lado, mas que pelo menos todos tenham capacidade de ter o suficiente para... Até para quando mudam de localidade, ou os pais mudam, porque hoje em dia isto é muito volátil. Não é? Agora, ontem tivemos o Estado da Nação. E vou estar em desvantagem porque eu reconheço, não acompanhei tanto como deveria, só acompanhei ali um pouco dos debates. No Estado da Nação, estas são coisas que também estiveram em cima da mesa, não são? E agora vou-me socorrer Sérgio, são coisas que estiveram em cima da mesa. Quais foram os principais pontos do Estado da Nação ontem? Foi a educação também? Começa-se por aí, ou começa-se lei do trabalho, começa-se por... O debate em si, eu pessoalmente também não assisti. Está tudo bem, não está? Agora, nós temos isto supostamente fizeram quase que o resumo do que foi esta legislatura, ou seja, e acho que é se calhar por aí que a gente pode ir. E o que é que foi esta legislatura?
Esta legislatura, na tua opinião, claro, na minha opinião, como é óbvio, eu acho que foi uma legislatura que claramente rompeu com o que a gente estava a assistir até há 4 anos atrás, em que era corte, e a perspectiva era cortar, e cada vez mais cortar. Isso foi uma... Pronto, e eu lembro-me do dia das eleições em que toda a gente já cantava a vitória do lado da direita, inclusive o PS tinha dito, estava a dar os parabéns, e depois veio o secretário-geral do meu partido. É verdade, quem teve maioria foi claro. Quem teve maioria, não, quem teve mais votos. Mais votos e mais deputados foi o PSD. Mas a maioria não teve, não é? Claro, e é daí que vem a tal geringonça, não é? E daí, neste caso, o PCP... Mas ao fim de tantos anos, o PCP nunca foi um partido de estar muito ligado ao poder. Nunca teve muito esse interesse. Até porque... Não é propriamente verdade. Porque o PCP e a CDU têm poder em muitos locais. Sim, estou a falar em governo. Em governo nunca teve, porque o PS teve sempre, quando teve, ou tinha maioria absoluta, ou conseguia entender-se com o PSD ou com o CDS, PP. Este ano, pela circunstância, este mandato entendeu-se com os Verdes, com o Bloco e com o PCP, e a coisa, muita coisa funcionou bem. Achavas que era possível antes das eleições? Achavas que fazia sentido, antes de existir as eleições, o PCP estar, não dentro do governo, mas naquele arco de governação? Pessoalmente, achavas que eu, de facto, antes das eleições, o que eu achava impensável era com aqueles quartos todos o PSD ganhar. Isso é que eu achava impensável. Mas pronto, porque aquilo, de facto, muita gente sofreu. Eu tenho e tinha na altura uma empresa de eletricidade, e nós teve pessoal que ir procurar trabalho, até houve um que teve que ir para o estrangeiro, como houve imensa gente que teve que ir para o estrangeiro, e a perspectiva era, de facto, não melhorar. E toda a gente que nós falamos, não havia perspectivas de facto melhorar, era ir cortando. E mesmo assim o PSD conseguiu ter mais votos que os outros partidos, o que para mim é que de facto era impensável, mas pronto, mas as pessoas já acharam, ou iam pondo na cabeça que aquilo de facto era melhor. E a ideia que eu tenho agora é que se calhar no geral valeu a pena. Só pelo corte valeu a pena, e depois de facto houve melhorias a N coisas. Da nossa parte houve muita coisa que poderia ter melhorado e que não conseguiu chegar. O PS ainda, nós estamos aqui fora na questão do trabalho, falaste da questão do trabalho, é uma questão que quase desde sempre nunca teve muito ligada à esquerda, fez e está a procurar na mesma fazer acordos e leis mais com o PSD e com o CDS. Aliás, porque o principal e mais forte Código de Trabalho que foi feito, ainda por cima, estranhamente é atribuído a Bagão Félix, não é? Ou não? É verdade. Sim. É que não tem nada a ver com... Não tem, quer dizer, tem, mas não teria nada a ver, à partida, com uma linha de política de trabalho ou de trabalhador, mas foi. Sim, é uma realidade. Qual é o principal problema neste momento do Código de Trabalho? Há muita coisa, claro, os tempos evoluem, as situações evoluem, e há muita coisa que terá que ser alterada. Mas quais são os principais problemas? Agora, uma das propostas que para nós é das mais graves, e acho que de facto, eu se calhar o melhor que eu consigo dizer que é inconcebível, é que o tempo de experiência de um trabalhador num determinado sítio, que atualmente são 180 dias, ou seja, a pessoa está ali 180 dias à experiência, em que qualquer hora pode sair. Para mim, em termos de empresário, eu acho que é demasiado tempo. A pessoa, num mês, 2 meses no máximo, ou 90 dias, consegue perceber se a pessoa se consegue encaixar ou não, mas pronto, está em 180 dias e a ideia é passar para o dobro. Ou seja, passar para meio ano. Meio ano, exatamente. Ou seja, a pessoa está meio ano num trabalho. Não, 6 vezes 3 já é meio ano, passar para um ano. Não, está em 3 meses, passa para meio ano. Para meio ano. É isso. 90 dias para assim, em termos genéricos, mais dia, menos dia, tudo. Pronto. E isso, 180 dias ou 6 meses, nós consideramos que isso não é exatamente um trabalho à experiência, porque a pessoa nem sequer, em termos de emprego, conta como emprego. Isso depois tem outras repercussões, mas acaba isso. Se não ficar na empresa, que pode não ficar, ou pode não ter acesso ao subsídio de desemprego. Depois, a qualquer altura, pode sair
sem ser necessária justa causa, sem ser necessário indemnizar dentro do que a lei normal confere. E nós sabemos que há muitos trabalhos que são mais ou menos sazonais e outros não são sazonais. Mas os sazonais já têm uma legislação própria. Tem, exatamente. Não tem nada a ver com isso, não. Claro, não tem nada a ver com isso, mas é mais uma coisa a facilitar. E depois há outra questão, que a gente somos portugueses, somos muito inventivos, que a pessoa tem os 6 meses, depois for preciso descansa um mês tipo de férias, depois é chamado outra vez, e aquilo está sempre a contar, e num caso extremo, que se calhar até nem é impossível, a pessoa passa a vida toda sem saber isso. E depois nós sabemos o que é que quer dizer. A pessoa não tem um vínculo, não consegue ter... pode ter dinheiro para sobreviver, mas em termos de empréstimos e outras coisas do género, está arredado porque não mostra a estabilidade para viver. E depois, em termos de natalidade, que ainda estava a ver para cá no caso, somos menos. E estamos menos, cada vez mais velhos, como é normal. E mais pobres. Mais pobres. E continuamos pobres, não é? Mais pobres, que acho que somos 2% menos pobres do que qualquer. Pois, se calhar, mas isso é capaz de haver gajos que ajudam nisso, amigos a Deus que ajudam nisso. Mas é algo que eu acho que de facto é inconcebível, porque é demasiado tempo para uma coisa que supostamente é uma experiência. 6 meses não é uma experiência, 6 meses já é muito tempo de trabalho e pronto, e depois a pessoa não tem direito a subsídio de férias, não tem direito a nada. Ou seja, trabalha ali, se for preciso, 5 meses, ou pronto, em dias trabalha 175 dias. Subsídio de férias tem sempre. Isso está protegido por lei, porque tem 2 dias de férias por cada mês que trabalha, efetivo, não é? Pensou que é assim. Só que o trabalho é que não é efetivo, aí é que está a questão. O Estado é o principal culpado disso. O Estado não tem milhares de pessoas nessas situações. E com contratos precários. Felizmente, já muitas delas. Tem menos, já tem muitos milhares. Tem. É um mau exemplo. Mas o Estado pode, porque é que as outras empresas não podem? De facto, é um mau exemplo e foi melhorado. Não, é um mau exemplo e foi melhorado. E que deve ser, e mesmo assim, há áreas muito com gente, nomeadamente os bolseiros de investigação científica e outro tipo de quadros assim mais especializados que continuam com esse tipo de contratos, e injustamente e infelizmente, porque a pessoa, quando tem estabilidade, e nós temos quadros com capacidade em Portugal, e que vão para o estrangeiro, e que nós ainda por cima gastamos dinheiro em formá-los, e até nem ser mal formados, porque eles têm facilmente colocação no estrangeiro. Quase todos os países não se importam de ter portugueses a trabalhar, e depois, assim, de repente, a capacidade de gerar crianças e de gerar riqueza passa-se para os outros países e nós pagamos isso. Mas estamos a capitalizar as pessoas mais idosas que vêm para cá para os últimos tempos de vida, mas já não fazem meninos, como eu costumo dizer. Exatamente. Então, mas o bolseiro... o que é que aí assim que eu não estou a perceber? Bolseiro é uma bolsa, não é um trabalho. E a capacidade de saírem, falando, sei lá, em termos, por exemplo, de uma coisa que me toca muito, acho que sabes, de futebol. O futebol também está cá, também é formado cá, tem a sua formação. E também vai jogar para o estrangeiro, porque não é por uma razão qualquer, é porque pagam mais. Não vai jogar para o estrangeiro, vai jogar para países mais ricos que o nosso, né, onde normalmente se paga mais dinheiro. O estrangeiro, quando a gente fala estrangeiro, não é qualquer estrangeiro, é para ali para meia dúzia de países. Isso também acontece, isso é assim tão estranho acontecer com gente muito específica, com uma formação também muito específica, e que teoricamente não tem um contrato de trabalho normal. Ou tem? Não tem, mas poderia ter, porque são pessoas que de facto interessam ao país, e as pessoas estão numa situação precária. Ou seja, se tiveres um contrato, não quer dizer que seja editado, mas imagina um contrato de 4 ou 5 anos com aquela pessoa, nem que seja para desenvolver qualquer coisa. É diferente de teres uma bolsa que é renovada ou não é, conforme há dinheiro ou não nos ministérios para as fazer. E isso é um bocado diferente de ter a estabilidade, porque as pessoas, tendo estabilidade, acho eu, pelo menos eu falo por mim, é diferente. Se bem que a minha, pronto, tendo o trabalho que eu tenho e a responsabilidade que eu tenho, não é propriamente muito estável. Mas pronto, mas para quem trabalha comigo, é óbvio que, tendo estabilidade, tem a noção que durante não sei quanto tempo são capazes de receber nem sei quanto dinheiro, é diferente de estar mais ou menos a olho. E a pessoa não vai comprar uma casa porque daqui a 6 meses pode ter que ir para o estrangeiro, ou coisa assim do género, porque acaba o contrato. E para nós a estabilidade é uma coisa que é importante. Não é o mais importante, mas é importante porque isto é
como eu disse ao princípio, as coisas são sempre todas interligadas, tanto o internacional como o nacional como o local, está interligado. E estas coisas parece que são menores, mas não são. As pessoas ou têm mais filhos, ou não têm, ou por aí fora, de acordo com a estabilidade, com a capacidade financeira, depois uso de cara, e depois se vão para o estrangeiro até são capazes de ter filhos, mas temos outros países, né? E depois quando mas normalmente tem orgulho a ser português e continua a ser registros com portugueses. Claro, e tem nomes portugueses, a maior parte deles, e continuam a ser portugueses. O pior é que, em termos de riqueza, há uns que até mandam as tais remessas para o país, que até é agradável, só que desenvolver o país em termos de produção, que é o que nos interessa a nós, que a gente temos, por exemplo, na agricultura, temos aqui um país com umas capacidades, se calhar não para tudo, mas para a generalidade de produção agrícola, e importamos quase tudo o que consumimos. Nós o trigo, que é uma coisa que é básica, toda a gente come pão, ou quase toda a gente come pão, se a gente vivesse do trigo que nós produzimos, ou morríamos à fome, ou estamos a plantar oliveiras na zona do trigo, não é? Estamos a plantar aquilo, não é só oliveiras, aquilo é uma coisa um bocado esquisita. Dá azeite, né? Mas aquilo não é bem oliveiras. Aquilo é que eu ainda um dia destes estava a passar por ali em direção a Beja, coisa parecida, e há cada olival onde havia trigo antigamente, não é? Antigamente, eventualmente é mais rentável, não é? E sei que aquelas oliveiras, ainda por cima, pior que isso, é tudo espanhol, não é? Altamente intensivo. Intensivo. Super intensivo, é mais do que intensivo, e até já conseguem pôr eucalipto de intensivo, portanto, no Alentejo também? Com regadio e por aí fora, do Alqueva. Isso está, é uma evolução que há para aí alguém que não vai ficar muito contente com os eucaliptos. E é de facto, portanto, é o sinal dos tempos. Nós, não sei se isso foram apoiados até com fundos europeus ou não, agora que nós, quando temos necessidade de determinados produtos e ficamos reféns do que possa vir do lado de fora, e foi do trigo, mas também há as rações de animais, também milho também é quase todo importado, e nós temos terrenos ao abandono, à carrada, e temos capacidade de produção, porque até temos know-how, temos pessoal que ainda sabe como é que se planta, e temos, em termos climatéricos, boas condições, e importamos de fora, porque não se apoia o suficiente. Chegou a ser injetado e ainda continua a ser injetado aqui muito dinheiro para a produção, mas houve anos e anos que era dinheiro para a não plantação, e isso arruinou-nos completamente em termos de produção nacional, e de facto para nós o PCP a produção nacional é importante, porque senão depois a gente os nossos produtos, os nossos trabalhadores, as nossas coisas. Completamente, é algo que é imprescindível. Nós, para termos a ideia, nós temos determinado dinheiro para distribuir em termos de impostos. Agora fala-se com o dinheiro que é o dos impostos, mas antigamente havia dividendos da Mel, que dava dinheiro à carrada, do CTT e de outras empresas que eram públicas, e que esses rendimentos eram redistribuídos para tudo. Não era exatamente só os impostos como é agora, porque praticamente não temos nenhumas empresas públicas. E as que temos têm déficit de financiamento, e aquilo não funciona muito bem. Mas tínhamos boas empresas, e que eram fundamentais para o país, que foram privatizadas. A EDP, que é se calhar o mais gritante, que aquilo dava dinheiro a rodos, e que num meio dúzia de dias foi pago, quem a comprou já está a começar a ter dividendos daquilo, e que era dinheiro que era redistribuído por todos, e que nós, essas coisas fundamentais, achamos... Deixámos-las fugir. Foi os dedos e os anéis e foi tudo. E agora é só de facto imposto. Agora temos que pagar os juros da dívida a um custo elevado, que é logo ali uma porcentagem grande do PIB. Também tivemos sorte, entre aspas, alguém me disse uma vez que sorte dá muito trabalho. Mas também tivemos a sorte dos juros terem vindo para baixo e ter atingido níveis históricos, alguns inclusive negativos. Isso também nos veio ajudar. Mas por acaso, os mecanismos da União Europeia, que é uma coisa um bocado esquisita, Portugal precisava de comprar dinheiro, precisava de financiar-se, mas não podia financiar-se junto do Banco Central Europeu, aos tais juros. Tinha que ir a uma empresa qualquer comprar juros nos mercados, porque não podia ir diretamente aos 0%. Ia mais barato, mas não conseguia ir ao 0%. E é uma coisa que, o mecanismo é... O banco vai emprestar a essa empresa para emprestar aos outros, ao Estado. Isso faz sentido? O Banco Central Europeu é o banco dos nossos países, dos países da zona euro, pelo menos, não é? Faz sentido. Na lógica da bula do dinheiro faz. Se calhar do português não faz, não é?
Porque nós pagamos, como eu disse, à volta de 20%, já disse da outra vez, à volta de 20% de juros, é muita coisa. 20% de juros, mas não é isso que nos é lançado para a frente. Não pagamos os juros a 20%, pagamos 20% do PIB em juros. Do nosso PIB do dinheiro que nós fazemos, para juros. Que é mais ou menos assim falta depois para investimentos na ferrovia, nas estradas, cada vez está mais complexo. Esse dinheiro vai fazer falta para outra coisa qualquer. Claro. Mas também é verdade, se nós se no empréstimo, nós temos que o pagar. Faz algum sentido. De um ponto de vista, pelo menos. Claro, eu acho que não passa na cabeça de ninguém não cumprir com as suas obrigações, em lado nenhum. Agora também isso depois pode ser negociado ou não, e pagarem mais ou menos anos, isso depois tudo isso é suscetível ao negócio. E uma coisa que nós aqui pouco fazemos, por acaso há pouco tempo o país comprou ou vendeu, já não lembro bem, mas dinheiro chinês, ou seja, financia-se de forma diferente, com parceiros diferentes, e isso também é bom, que é para as pessoas, que isto é como tudo, a pessoa começa a habituar-se a um determinado negócio. Aqui ao princípio um carapau custa 2 euros, e depois vais ali comprar, já custa 2,20 euros e por aí fora. Se entretanto vais comprar ao vizinho, da próxima vez que lá fores comprar, já não vais comprar 2,5, já compras na mesma a 2 euros. E eu acho que nisto dos juros, apesar de ser uma coisa um bocado complexa, porque um gajo não conhece bem, mas quanto mais diversificado for, menos à vontade tem, e aquilo continua a ter que vá a um negócio de concorrencial e não é habituar-se a determinadas coisas. E isso é importante, porque nomeadamente a China tem poder de dinheiro com força, e eles vendem tinham mais de 50% da dívida norte-americana. Os próprios chineses. Ou seja, os carapaus chineses a nós também nos dão jeito. Claro. Também nos dão jeito. Se bem que o que a China fez aqui em Portugal, nomeadamente com o EDP, mas não só, foi um bocadinho diferente. Não foi emprestar, foi chegar aqui e comprar a uva mijona ou quase, e agora já está aqui a render ali dinheiro para eles com fartura, e a gente, lá se foi o anel, e agora temos que pagar os tais impostos para a coisa continuar a funcionar. Lá ficamos com os carapaus caros outra vez. Exatamente. A gente passou para um tema internacional e saltámos muito bem. Mas eu queria, antes de ires de férias, eu queria que fizesses, porque a gente depois acabou por não terminar. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas há uma coisa que eu penso que é importantíssimo. Com o debate da nação, falando então desta governação, onde a CDU também esteve deu apoio. Também não esteve, mas deu apoio. Algumas medidas. Assinou o suporte ao governo atual. O que é que achas então que aconteceu? Fazendo assim um balanço muito genérico e final, porque temos tempo a acabar, assim, 1 minuto, 2 minutos, o que é que se passou, o que é que se pode vir a passar? Assim, se calhar do positivo e do negativo, ou do que ainda tem que melhorar muito, e do que já é razoável, em termos laborais, e a gente já falou, em termos dos vínculos, muito melhor, em termos de pensões, muito melhor, aumentou-se o salário mínimo, podia-se aumentar mais, ok? Nesse aspecto, eu acho que as pessoas sentiram que há perspectiva, e isso claramente melhor. A questão, depois uma coisa ou outra mais pontual, medidas mais pontuais, a questão dos espaços sociais para os transportes, que foi um avanço, mas que tem deficiências a montante porque a oferta é pouca. Aqui no Conselho temos alguma dúvida se isso está a funcionar, aqui no Conselho ou na região, que se está a funcionar bem, mas tem que se ir acompanhando, mas o princípio é bom. Agora, em termos de saúde, claramente muito a melhorar, deficiências enormes, há limitações grandes em termos de financiamento, e nós vemos que por cada hospital ou cada valência que fecha, abre uma do privado, e nós não temos nada contra os privados, mas isso é um sinal que as pessoas continuam a precisar, e que há um Serviço Nacional de Saúde que seja forte e que as pessoas se sintam bem e que sejam atendidas com os tempos e com as condições necessárias, é importante. Se a pessoa ainda assim quer ir ao privado, está no direito dele, e vai lá, e às vezes até é pior atendido, e se depois a coisa corre mal, volta para o público, que a gente sabe como é, que aquilo é para dar dinheiro, não é propriamente para outra coisa, e de facto aí é das coisas, a justiça continua também demoradíssima,
e cara e que funciona Mas muito mal. Convém, então, os juízes agora ganham mais dinheiro do que o Primeiro-Ministro. E se calhar, não justamente, mas se calhar é justo que ganhe mais. Se calhar o Primeiro-Ministro também deveria ganhar mais, como toda a gente ganha mais. Porque 600 euros, que é o salário mínimo que nós temos aqui em Portugal, não serve. E depois aí, as outras, ou seja, as bases estão supostamente escalonadas do Presidente da República cá para baixo, que se calhar ninguém ganha muito bem, porque a gente vai aqui à Espanha, ou vai a outros países ao lado, que recebem muito mais do que nós, e não é só a questão de receber mais, é porque os produtos cá, genericamente aos mesmos preços, porque a gente podia... Bem, combustíveis não se fala, está bem? Combustíveis é comida, é quase tudo. São as coisas que são genéricas, os combustíveis na Espanha é um bocadinho mais barato, mas nos outros países é mais ou menos o nosso preço, e eles ganham 3 e 4 vezes mais de média do que nós, e pronto, e é por aí é que nós temos de facto dificuldade. Então, o português é engenhoso e vai desenrascando, mas as coisas cada vez se agudizam mais, e a saúde e a educação também deveria estar ligeiramente melhor em várias coisas, mas a saúde e a questão da justiça, para mim, claramente tem que levar uma volta e tem que levar uma melhoria substancial. São esses os grandes alvos, as grandes bandeiras, as grandes metas vossas e da CDU para a próxima legislatura, ou não? Isto tudo faz parte do bolo. Para nós, acho que o fundamental é que, de facto, haja a tal produção nacional. Se nós conseguirmos produzir, as mais-valias, exportando ou não, porque nós também precisamos de algumas coisas para nós, né? Nós não precisamos só de exportar, porque a ideia que dá é que a gente só precisa de exportar, e não, a gente precisa de exportar, precisamos de importar e precisamos de fazer autoconsumo. E como diz o outro, precisamos não nos importar, que é o que está a acontecer. Claro, exatamente. Pronto, e nós antes tínhamos produção de tudo, praticamente não é que fôssemos autossustentáveis, mas tínhamos produção de tudo, até de navios, éramos dos maiores produtores mundiais, que isso praticamente extinguiu-se. Siderurgia também tínhamos ácido dos melhores do mundo, também se extinguiu, ou quase. Há coisas que extinguir é a maneira de dizer, mas ou quase, e que de facto nós, com a produção nacional, resolvíamos N problemas. E eu acho que, de facto, o PCP, a produção nacional, e a produção nacional também tem a ver com a soberania, né? Porque nós, se pudermos ditar o que é que nós produzimos, também sabemos o que é que, para onde é que vamos, porque se a gente estamos só sujeitos a que vivemos no mercado comum e acreditamos que isso funciona, mas qualquer dia a Espanha lembra-se de tem lá uma guerra ou uma coisa qualquer, fecha a fronteira, a gente não sei para onde é que a gente vai, que a gente só tem a Espanha e o mar, temos aí de facto um problema mais ou menos sério, mas isto é quase que a brincar, mas de facto nós, se não temos soberania alimentar e de outros âmbitos, temos aí problemas. Nós temos a ideia, e acho bem, de melhorar a ferrovia e aumentar o metro e essas coisas todas, e nomeadamente aqui o metro, e hipoteticamente chegar a Oures, que até era uma mais vantagem em termos de várias coisas, de carros. Até para nós aqui, não é? Até para nós aqui, de carros, de poluição e por fora, porque isto depois está tudo agarrado. Mas, entretanto, tínhamos uma fábrica que era das melhores a produzir as carruagens, que era a Solar FM, que foi fechada. Portanto, os constrangimentos são de tal ordem grandes que nós, de facto, temos que começar por um lado, mas acho que, de facto, pelo lado, e penso eu, e neste caso o PCP também penso, que é a questão da produção nacional, não viver só exclusivamente do turismo ou da construção dos hotéis para o turismo, porque isso pode ser mais ou menos pontual, mas viver de um equilíbrio do país. Produção nacional. Porque o turismo antigamente vinha cá para o mar, agora vem cá para outras coisas, vem cá para ver as vinhas, vem cá para o interior, vem cá para ver as paisagens, e se aquilo chega ali, só vê mato, canas, se calhar é capaz de não gostar muita coisa, não é? Floresta Virgem. Isso também do colete. Agora só uma última pergunta, Sérgio. Esta é a pergunta antes de férias, embora eu pense que nós antes das eleições das legislativas ainda vamos conversar. Espero que sim. Vês com bons olhos um próximo apoio ou um próximo governo em situações semelhantes às que existem atualmente? Isso depende muito da conjuntura dos votos de cada um.
Nós, o PCP, somos um partido de poder, ao contrário do que tu disseste, e de facto nunca nós temos que provocar a coisa. Sim, mas somos de facto um partido de poder e para fazermos as coisas que pensamos, a produção nacional e as outras coisas, temos que ter capacidade para fazer e pode ser capacidade a nível de um executivo ou, neste caso, a nível parlamentar, ou seja, de como for. Mas se nós não tivermos capacidade de intervir, é muito mais difícil das coisas que nós pensamos, de procurar executar. Por isso achas que é possível? Teoricamente, eu não vejo o balanço que o partido faz e o que eu faço disto, é um balanço que é positivo. Melhorar, N coisas. Coisas mal, muitas. Poderia ser melhor, nós achamos que sim. Agora que se for com uma maioria absoluta do PS, isso está logo posto de parte, não tenho dúvidas nenhumas. Se for com uma maioria absoluta da direita, está posta de parte, também não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, a conclusão que eu chego é ou que se reforça o PCP e o pessoal à esquerda, que de facto fez com que o PS virasse para a esquerda, porque mesmo assim às vezes ainda se vira para a direita, como a gente ainda agora viu na lei de base da saúde, que tentou fazer um acordo à esquerda, mas depois aquilo não correu bem, virou-se assim mesmo, tipo contra-sinista para a direita, também não correu bem, agora está-se a virar outra vez para a esquerda. E vai ficar para a próxima legislatura. E vai ficar para a próxima legislatura. Sérgio, eu vou agradecer o ter estado connosco, desejar umas boas férias, boas e merecidas férias. Nós só vamos lá para agosto, ainda vamos ter aqui mais 3 ou 4 opiniões. Ainda vamos a tempo da festa do Avante, que é uma coisa importantíssima. Que é importantíssima, independentemente das cores políticas. Claro. Eu lembro-me que já não sei se vi um dos líderes, inclusive do PP, do CDS, que adorava a festa, e ia à festa do Avante. É uma festa popular, além de uma festa política. Nosso Presidente da República, antes de o ser, por exemplo, não é? O professor Marcelo. E outros milhares de pessoas que vai lá. Já fui à festa do Avante também. Vai ser quando? Vai ser a 6 de setembro, não é? Sim, primeiro sexta de setembro, portanto acho que é 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 de setembro. Acho que sim, muito interessante. O caráter político fica para cada um. Tem muita festa, muita animação, muito convívio, não é? Então dão-se bem, independentemente da idade que têm, aquilo é tudo tranquilo. Ainda fica aqui um pouquinho de promoção à festa. Então boas férias e obrigado. E tudo a correr bem, está bem? Obrigado, Carlos. Obrigado. Boa oportunidade. Até à próxima. Obrigado, eu. Gostávamos de estar aqui, estávamos aqui muito mais tempo com certeza, mas já estourámos o nosso tempo todo. Por isso, ficou hoje aqui as opiniões de Sérgio Cipriano. Na próxima semana teremos uma linha de opinião diferente, teremos outro tipo de opiniões também. Espero que tenham gostado. Para quem está de férias, boas férias. Para quem ainda não está, boas férias quando elas cá chegarem. Mas na próxima semana cá estaremos. Obrigado por terem estado connosco, foi um prazer. Até para a semana. Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários.
Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Quinta da Almeara, uma empresa familiar dedicada à produção de vinhos de qualidade. Aproveitamos o melhor do solo e do clima atlântico para fazer os melhores vinhos. A nossa ambição é a produção de vinhos de excelência que enalteça o prazer de qualquer refeição. Visite-nos em quintadaalmeara.com. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.